ao longo, né, desses anos dando aula, eu percebi também que um dos problemas do aluno, né, com história seria a importância dela, entendeu? Tudo bem, nesse momento você quer passar no vestibular, você quer entrar na faculdade, aquele curso, né, do seu sonho, esse é o seu objetivo principal. Mas veja, se você também despreza a disciplina no sentido, né, nesse sentido de que ela não serve para nada, também pode ser um obstáculo para você, né, começar a se interessar pelo assunto, né, ter um mínimo de interesse por aquela disciplina. Bom, você acha que história não serve para nada porque falou do passado. Vamos falar de um assunto assim, por exemplo, bem atual, a questão, né, do racismo, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos também é bastante sério, né, esse problema. Então veja, você vai falar com um amigo, com um familiar, por exemplo, sobre o racismo, tá? E aí eu digo para você, olha, se você estudou lá com carinho lá a pré-história, você não pode ser racista, né? Por exemplo, o homem surgiu na África, né? Todos os indícios são de que o homem surgiu na África e depois ele foi para os outros continentes. Mas veja, eu não posso fazer essa afirmação sem provas, né? Ciência, enfim, né? Conhecimento, ele exige provas. Igual eu estou dando aqui para você, né? Eu estou dando exemplos para provar que você vai aprender, né? Que você vai passar, que você é capaz de entender história. E eu estou dando provas. Então, tudo, né, na verdade, né, para você ter credibilidade no que você está falando, você precisa de provas. Então, a ciência é a mesma coisa. Né? Aí é até um momento onde a ciência, né, a biologia, enfim, vai casar aí, né, precisar do auxílio da história e vice-versa. Então, o que acontece? Você puxar a memória lá. Por que os historiadores, os cientistas dizem que o homem surgiu na África? Porque, veja, há uma chamada evolução. Então, como que os cientistas, né, os historiadores, então, provam, né, que o homem surgiu na África? Então, aquela visão, gente, linear, né, que coloca um atrás do outro, vou até colocar a imagem aí para você ver, ela pode dar uma sensação falsa do que aconteceu, né? De que houve uma evolução, e aí que a gente simplifica, muita gente, né, simplifica, dizendo que o homem descende do macaco. O homem não descende do macaco. O homem e o macaco descendem de um ancestral comum. Veja essa questão, por exemplo, que o Enem colocou. Então vocês estão vendo, olha, existe lá um ancestral comum, né, o Australopithecus, e houve como, né, se a gente pensasse assim, uma ramificação, e aí, num determinado momento, surgiu o homem e o macaco. Quer dizer que, vamos dizer, quase que simultaneamente, legal? Simplificar. Então, veja, é diferente de falar que o homem descende do macaco, tá? Né? Isso implicava também no tamanho dos crânios. Então, eu vou colocar aí uma também mais simplificada, né, umas imagens, para você ver o tamanho dos crânios. Então, o que acontecia, gente? Por exemplo, nas escavações, tá? Que é aí que eu falo que é a prova, na África encontram-se, vamos dizer assim, todos esses exemplares, não é isso? Todos esses crânios aí. E fora da África só se encontra o último, no caso, o Homo sapiens, o último que eu falo, né, nessa linha evolutiva. Então, daí, né, se conclui, o homem surgiu na África. Tá? Vou colocar um mapinha aí para você ter uma ideia. Tá? E daí ele esparramou para outros continentes. Então, como eu estava dizendo, né, para a gente não avançar muito, você percebeu que eu vou falar sobre racismo, por exemplo, é importante que eu tenha noção, né, da história, porque, veja, se todos descendem, né, de um ancestral comum, se nós, né, os seres humanos surgiram na África, eu não posso ser racista, por exemplo.